Boa noite, senhores vereadores, nobres edis. Boa noite, funcionários da Câmara Municipal. Boa noite, quem nos acompanha via redes sociais. Boa noite a todos. A gente está aqui para fazer essa sessão. Temos um projeto de suma importância do Executivo Municipal para que a gente possa votar ele. E é um dos motivos que a gente marcou essa sessão, que já era uma sessão normal, que é a sessão ordinária do mês, e a gente tomou as medidas precativas de fazer essa sessão, e a gente sabe que nós também temos que tomar cuidado, como toda a população de um modo geral, e a gente está tomando os cuidados também para que nós possamos nos resguardar desse vírus que vem tomando conta, infelizmente, não somente de pessoas, mas também da nossa mente. E a gente pede a Deus que possa nos livrar de todo o mal, de toda ação que esse vírus possa nos comover de uma forma que vem comovendo o mundo todo. Então, a gente está tomando as medidas de acordo com a organização de saúde do município, para que a gente possa realizar essa sessão, tomando os espaços conforme nos orientaram a fazer. Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª sessão ordinária do ano de 2020. Eu peço ao vereador Alencar que possa falar para a gente a respeito das normas o uso da máscara, né? Então, é um dos motivos que a gente não está usando aqui, conforme a orientação. Então, eu peço ao vereador Alencar que possa nos ajudar, como ele tem um curso formação em farmacêutico, então, que ele possa passar para a gente os conhecimentos, conforme o uso da máscara em local aglomerado. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra. Bem, boa noite a todos, aos nobres colegas. Infelizmente, hoje não podemos ter público, pessoas presentes no recinto da Câmara, mas a sessão corre tranquilamente, de acordo com o necessário, conforme o desprendimento das reivindicações do município. E o que a gente tem em mãos é que a Organização Mundial da Saúde orienta que aquele que faz uso da máscara necessariamente seria a pessoa que necessita de cuidados ou dispõe de algum sintoma, ou se a pessoa está tossindo, se a pessoa está espirrando, se ela possui algum sintoma referente à gripe, ou então um sintoma referente ao possível coronavírus. Então, nesse âmbito, todos os vereadores estão sadios, o espaço está preservado, conforme 1 metro, 2 metros, que é o que eles recomendam, álcool gel para a higienização das mãos, e a máscara não há necessidade, então, já que todos os vereadores estão sadios e não apresentam nenhum sintoma. Então, isso fica explicado aí para a população, para que eventualmente possam vir alguns comentários e saber se realmente usamos ou não usamos. Então, a máscara fica restrita a quem realmente precisa e quem realmente apresenta alguns sintomas. Então, a sessão vai transcorrer normalmente, com os cuidados necessários que já tomamos desde o início. Obrigado. Obrigado, vereador Alencar, pelas orientações. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata da 3ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem a favor, permaneçam a comissão, os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Coloco em votação a ata da 3ª sessão ordinária do ano de 2020. Os vereadores que forem a favor, permaneçam a comissão, os contrários que se manifestem. Submeto ao plenário a retirada de todas as proposituras do legislativo, do expediente e da ordem do dia. Os vereadores que forem a favor, permaneçam a comissão, os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Em virtude do estado atual de cautela para evitar a propagação do Covid-19, peço aos senhores vereadores que façam suas explanações direto de suas respectivas mesas,
evitando assim contatos repetitivos com a tribuna e seu microfone. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, que será feita em sua maioria de maneira sucinta, lembrando aos interessados que o inteiro teor das correspondências encontra-se disponível na Secretaria da Câmara. Senhor presidente, posso fazer a leitura da mesa? Sim, está autorizado. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, colegas de mesa e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, Facebook e o site da Câmara. Primeiramente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, presidente, e a todos os vereadores pela compreensão da retirada de pauta das indicações, requerimentos e outros, pois o momento que nós passamos tem um prazo para a Prefeitura poder responder e creio que este não é o momento, a gente pode deixar um pouco mais para frente. Correspondências expedidas. Ofício 36/2020 do presidente Matheus da Silva e do vereador Fábio Luiz dos Santos Silva para o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires Campos, solicita retorno da emissão de cédula de identidade da Delegacia de Polícia. Ofício 38/2020 do presidente Matheus da Silva para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio, em encaminhamento. Ofício 37/2020 do presidente Matheus da Silva para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio, em encaminhamento. Ofício 35/2020 do presidente Matheus da Silva para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio, solicitação. Ofício 42/2020 do presidente Matheus da Silva para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio, encaminha a documentação solicitada. Ofício 39/2020 do presidente Matheus da Silva para a diretora técnica de saúde 2, Yara Maria Rosa Goulart Pereira, denúncia. Ofício 43/2020 do presidente Matheus da Silva e do vereador Jorge Luiz Pereira para o prefeito Ronaldo Revelino Venâncio, fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas na Lei 1750/2015. Ofício 44/2020 do presidente Matheus da Silva e do vereador Jorge Luiz Pereira para o secretário de Fazenda João Ramalho Sena, fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas na Lei 1750/2015. Correspondências recebidas. Ofício 121/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 5/2020. Ofício 123/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 7/2020. Ofício 122/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 2/2020. Ofício 120/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 1/2020. Ofício 117/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 6/2020. Ofício 119/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 3/2020. Ofício 118/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 4/2020. Solicitação da paróquia de São Bento, diocese de Taubaté, da coordenadora paroquial Movimento Mãe Rainha para o presidente Matheus da Silva, empréstimo de bandeira. Ofício 125/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente da Câmara, Matheus da Silva, projeto de lei 275/2020. Ofício 136/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, PL 277/2020. Ofício 135/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, PL 276/2020. Ofício 134/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, ofício 29/2020. Ofício 138/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, envio de leis. Ofício 143/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 9/2020. Ofício 142/2020 do prefeito Ronaldo Revelino Venâncio para o presidente Matheus da Silva, requerimento 8/2020. Passamos agora à ordem do dia. Iniciemos pela discussão e deliberação do projeto de lei complementar 273/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Serviços e Obras Públicas... Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que tem a leitura de uns projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente nos termos do artigo 167 do Regimento Interno. As palavras, senhor presidente. Conceda a palavra. Ofício 125/20 GP, São Bento Sapucaí, 9 de março de 2020. Projeto de lei 275/2020. Mensagem justificativa. Tenho a honra de encaminhar para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei 275 de 9 de março de 2020,
que trata da criação, junto à Secretaria de Agricultura Municipal, uma função gratificada especial de orientador de cadastramento rural, destinada a executar tarefas tais como de chefiar, gerenciar, coordenar, analisar processos e prestar esclarecimentos aos proprietários dos imóveis rurais, produtores ou não. Diversos são os proprietários de imóveis rurais que procuram a Prefeitura a fim de solicitar informações de apoio para alterações de cadastros de suas áreas de terras para fins de desmembramentos, alteração de cadastro de propriedade, atualização de atividades rurais realizadas nas tarefas e levantamento de informações para fins de auxiliar o produtor rural quando da aposentadoria e outras informações junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. Isso porque nosso município apresenta grande demanda de atividade agrícola e detém expressivo número de produtores e proprietários de imóveis rurais. Neste passo, o empregado público que será designado para exercer a função de orientador do cadastramento rural deverá ter dinamismo, dedicação e se manter atualizado na busca de qualidade e aperfeiçoamento das atividades para atender agropecuários, pois é uma atividade econômica predominante em nosso município. Por tudo isso, estou convencido de que vossas senhorias darão respectivo respaldo legal no presente projeto de anexo para melhor atender e apoiar com todo o mérito os cidadãos, principalmente os que produzem em suas terras, colaborando com a economia do município. Sem mais para o momento, subscrevo-me aproveitando a oportunidade para renovar Vossas Excelências meu protesto de elevada estima e distinta consideração. Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeita Municipal. Ofício 135/2020, GP São Bento do Sapucaí, 13 de março de 2020, Projeto de Lei 276/2020. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar para a representação dessa Igreja Câmara Municipal o presente Projeto de Lei 276, de 10 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, CEF, com a garantia da União e da outras providências. Cumpre informar que o empréstimo previsto no presente projeto de lei tem o intuito de permitir que a Prefeitura adquira veículos, máquinas e equipamentos para manutenção de áreas rurais e urbanas do município. A aquisição de tais bens se faz muito importante, pois irá permitir que o serviço público seja prestado com maior eficácia. Dessa forma, solicitamos, após competente avaliação dessa presidência, seja o presente projeto encaminhado para apreciação do Egrégio Plenário para posterior aprovação. Sem mais para o momento, subscrevo-me aproveitando a oportunidade para renovar Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeito Municipal. Ofício 136/20, GP, São Bento do Sapucaí, 13 de março de 2020, Projeto de Lei 277/20. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente Projeto de Lei 277, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a alteração carga horária do profissional nutricionista e da outras providências. Conforme traz o artigo 10 da Resolução CFN 465, de 23 de agosto de 2010, o nutricionista deverá cumprir a carga horária mínima de 30 horas semanais. Sendo assim, pretende-se efetuar a referida alteração com a finalidade de adequar a carga horária do profissional com o respectivo salário base, definido pela entidade da classe de sua categoria profissional. Atualmente, o salário base do nutricionista do Estado de São Paulo aponta a quantia de R$ 2.636. Entretanto, esse profissional recebe diminuição de sua carga horária semanal de 40 para 30 horas semanais. Acaba por compensar a defasagem do salário base sem causar impacto orçamentário. Soma-se a isso o fato de que o Conselho Federal de Nutricionistas indica a necessidade de que o município possua 2 profissionais na área em seu quadro de funcionários. Isso se explica pela diminuição de carga horária, não trará prejuízo ao poder público e nem à população, já que posteriormente será concretizada a contratação de um segundo profissional. Em virtude da importância do assunto, estou convencido de que Vossas Excelências darão o respectivo respaldo legal no anexo projeto de lei para que princípios da eficiência e da legalidade, bem como os demais princípios da administração pública, sejam sempre no norte do município de São Bento do Sapucaí. Aproveito a oportunidade para renovar vosso protesto de estima e consideração. Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeito Municipal. Ofício 152/20, GP, São Bento do Sapucaí, 27 de março de 2020, Projeto de Lei 278/2020. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente Projeto de Lei 278, de 27 de março de 2020, que institui o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, CMTR, bem como o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, FMTR. A Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, participa efetivamente da Comissão Estadual de Emprego, lotada na Coordenadoria de Empreendedorismo, Renda e Trabalho, CERT,
dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e mantém a Comissão Municipal de Emprego ativa em prol do desenvolvimento econômico local. No presente ano, a CERT determinou a adequação das comissões municipais de emprego à Lei Federal 13.667, de 17 de maio de 2018, Sistema Nacional de Emprego, SINE, bem como as resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, normativas que atualizam a Comissão Municipal de Emprego para o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Sendo assim, busca-se cumprir as imposições da Coordenadoria de Empreendedorismo, Renda e Trabalho, viabilizando a continuidade do trabalho em prol do desenvolvimento econômico local, junto às políticas públicas que mantenham o município apto a receber programas, projetos e ações no cunho estadual e federal. Sem mais para o momento, subscrevo-me aproveitando a oportunidade para renovar Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Ronaldo Rivelino Venâncio, Prefeito Municipal. Passamos agora à ordem do dia. Iniciemos a discussão e deliberação do projeto de lei 273/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Serviços e Obras Públicas e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres, solicitando desde que já o secretário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação faça a leitura da emenda substitutiva apresentada. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei complementar 273 de 2020. Relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar 273/20 de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Executivo a efetuar a revisão dos cálculos de IPTU lançados no exercício de 2019 e da outras providências, tenham relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo definir novos critérios de aferição dos imóveis localizados na macrozona rural urbana cadastrados no exercício de 2019. Lida em plenário no dia 9 de março do corrente ano, durante a terceira sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo aos autos do projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente, desde que certificados os erros de técnica legislativa através de apresentação do substitutivo. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei complementar 273/20 de acordo com a emenda substitutiva apresentada. É o que tem a manifestar, salas comissões 17 de março de 2020, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei complementar 273 de 2020, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracinados após analisar o projeto de lei complementar 273/20 de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Executivo a efetuar a revisão dos cálculos de IPTU lançados no exercício de 2019 e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação apresentada, sua emenda apresentada, por entender que a referida posição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, salas comissões 17 de março de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina Silva Costa, vice-presidente, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda substitutiva ao projeto de lei complementar 273 de 2020. Autoriza o Executivo a efetuar a revisão dos cálculos de IPTU lançados no exercício de 2019 e da outras providências. Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal e da Estância Climática São Bento do Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a revisão do cadastro conforme os mesmos critérios previstos nas leis complementares 1889 de 7 de junho de 2017 e 1995 de 11 de outubro de 2018, dos imóveis localizados na macrozona rural urbana e que tenham sido cadastrados no exercício de 2019. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, salas comissões 17 de março de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente,
E vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei complementar número 273/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar número 273/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a efetuar a revisão dos cálculos do IPTU lançados no exercício 2019 e da outras providências, tem relatório que se segue. O projeto vem essa Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise e obediência ao disposto no artigo 64 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo definir novos critérios para a aferição dos imóveis localizados na macrozona urbana cadastrados no exercício de 2019. Lido em plenário no dia 9 de março do corrente ano, durante a terceira sessão ordinária, foi zerado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com a emenda substitutiva. Conclusão. Após examinar o projeto de lei complementar, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem o dever de assinalar, sendo completamente favorável. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com a emenda substitutiva apresentada, é o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 17 de março de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei complementar número 273/2020, voto. A Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei complementar número 273/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a efetuar a revisão dos cálculos de IPTU lançados no exercício 2019 da Altas Providências, em conformidade com a aprovação do relatório e das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação em conformidade com o substitutivo apresentado, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 17 de março de 2020, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente, vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Senhor presidente. Conceda a palavra. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei complementar 273/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar 273/20, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a efetuar a revisão dos cálculos de IPTU lançados no exercício de 2019 e da outras providências, tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo definir novos critérios de aferição dos imóveis localizados na macrozona urbana cadastrados no exercício de 2019. Lida em plenário no dia 9 de março do corrente ano, durante a terceira sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com a emenda substitutiva. Do mesmo modo, foi exarado para parecer favorável à substitutiva pela Comissão de Serviços e Obras Públicas. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em obediência obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei complementar 273/20, de acordo com o substitutivo apresentado. É o que tem a manifestar, Sala das Comissões, 17 de março de 2020, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei complementar 273/20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei complementar 273/20, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a efetuar a revisão dos cálculos de IPTU lançados no exercício de 2019 e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos da emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
É esse parecer da presente comissão. Salvo o maior juízo, sala das comissões, 17 de março de 2020. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente. Vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente. E vereador Gus Fala, secretário. Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão a emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 273/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Peço palavras, presidente. Conceda a palavra. Para efeito de transparência, eu gostaria que, se possível, fosse colocado para a população quais seriam esses locais, quais seria essa macrozona que abrange essa parte do recálculo. Bairros, ruas, para que todo mundo tivesse acesso. Então, eu acredito que foi especificado, mas para que a população seja mais informada, melhor informada, quais bairros seriam, se a macrozona total, por favor. Quem vai responder, o presidente ou eu? Pode responder. Então, até por motivo de transparência, até ia pegar a palavra, mas obrigado pelo Alencar ter destacado. Né? Esse projeto aqui é um projeto de grande importância para corrigir uns valores, apesar que o município, nossos valores do IPTU são todos abusivos, mas foi extremamente abusivo do bairro dos Pinheiros, né? Onde veio IPTU de 20, 30, 40 mil reais. Então, esse projeto é o mesmo molde que teve no bairro do Paiol, Dias e Sítio, se eu não me engano, na gestão passada, se eu não me engano, a gente teve esses mesmos problemas. Então, é uma cópia do projeto, só que está mudando, e o local é o bairro dos Pinheiros. Eu gostaria só, presidente, se você me permitir, só para me ler a mensagem justificativa do senhor prefeito do projeto. Autorizado. Tenho a honra de encaminhar essa egrégia Casa Parlamentar o incluso projeto de lei 273, de 4 de março de 2020, o qual autoriza o Executivo Municipal a efetuar a revisão dos cálculos de IPTU, lançados no exercício de 2019 e da outras providências. As proposições legais do projeto em discussão têm o objetivo de promover a revisão do IPTU das áreas lançadas no cadastro de imóveis na municipalidade para que, doravante, haja uma incidência justa e equânime do tributo em relação aos imóveis situados nas áreas abrangidas nas disposições dessa propositura. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar Vossa Excelência e meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Esse projeto aqui, só para ser mais além, esse projeto, na verdade, o IPTU é a área construída e a área territorial. Esse IPTU, muitos na zona rural, tem um terreno muito grande. Então, estava sendo cobrado o IPTU porque estava medindo a área total do terreno. Então, esse IPTU, ele equilibra, soma-se no máximo de 500 metros quadrados. Né? Se alguém quiser mais complementar mais alguma coisa, pode... Explicado? Para falar bem claramente, eu acho que a gente está corrigindo um erro de lançamento, não é verdade? Sim. Então, eu estive lá no cadastro conversando com o Fernando Carlos, é lamentável isso acontecer, causa transtorno para o executivo, para o legislativo e principalmente para as pessoas da qual são a maioria prejudicada. Ali são pessoas que ficam nervosas, pessoas que perderam noite de sonos, igual aconteceu no Paiol Grande, e infelizmente aconteceu de novo. Então, quer dizer, é um erro de lançamento, a pessoa foi lá, mediu, onde que é o terreno do senhor? Pega aqui e vai até lá, mediram isso e fizeram o lançamento disso aí. É uma coisa que não dá para acreditar. A pessoa, a hora que vai fazer um boleto, se a pessoa coloca uma vírgula, um zero, ele altera totalmente um boleto. E infelizmente, aconteceu de novo. Então, quer dizer... Senhor presidente, só para fazer mais um complemento aqui, vou ler um trecho do parecer jurídico aqui da... Foi encaminhada à Procuradoria Jurídica do Legislativo para emissão do parecer do projeto de lei complementar 273, de 4 de março de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que tem o objetivo de definir novos critérios de aferição dos imóveis localizados na macrozona rural urbana cadastrado no exercício 2019. Conforme dispõe no artigo 51 do Plano Diretor do Município de São Bento do Sapucaí, Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, a ordenação do território ficou dividida em duas macrozonas. Artigo 51. Para a ordenação do território, quando o uso e ocupação de solo, o município fica dividido nas seguintes macrozonas identificadas no anexo 5 da presente lei: macrozona rural urbana e 2 macrozona urbana. No anexo 5 do plano diretor consta quais áreas integram a macrozona rural urbana, que compreende toda a zona rural do município. Então, agora, para a gente corrigir de uma vez só, toda a área rural do município, além dos Pinheiros, mas o principal nesse momento é o bairro dos Pinheiros, pode ser corrigido através desse projeto de lei.
né? É um pecado porque, além disso que você já citou, causa um custo elevado para o município, né? E aproveito essa fala de IPTU, a gente fez um ofício na terça-feira aqui, na segunda-feira, se não me engano, para o prefeito que possa prorrogar o prazo do IPTU devido à situação. Espero que o prefeito atenda e obrigado. Então, só acabando de complementar a fala, como o vereador falou, causa transtorno, causa problemas, tem que corrigir. Então, quer dizer, é uma coisa que poderia ter evitado. Hoje, nós temos que trabalhar com essa filosofia. Resolver o problema é importante, mas nós devemos de evitar esse problema. Então, conversei com o Fernando, uma hora a gente conversa com o Ronaldo, para que agora, acho que corrigindo com esse projeto, tomara que não vai ter mais esse problema. Mas, infelizmente, foi a segunda vez que aconteceu. Senhor presidente, só para complementar, eu gostaria de informar que em 22/2/2017, foi o primeiro ano que a gente adentrou essa casa, eu fiz uma indicação pedindo um recálculo da cidade toda, fazendo uma base em 10 cidades do mesmo porte de São Bento do Sapucaí, com base legal para poder ser calculado esse IPTU. Em 2017, a gente está em 2020. E eu tenho em mãos também alguns valores que a Avenida Sebastião de Melo Mendes, que é onde a gente sabe que é da cooperativa antiga até a Sabesp, ela apresenta 4 valores diferentes. E pelo que eu sei também, já levantei no decreto do senhor prefeito, que o Dr. Lucas passou para mim hoje à tarde, só para ilustrar, a Rua Primavera, que é onde o senhor João Baiano mora, onde é o senhor Eliseu de Paula, onde o Chiquinho do Robertinho mora, onde o Márcio do São Antônio Batista mora, entendeu? É um valor mais caro que a JK. A JK tem asfalto, né? Tem coleta de lixo, tem iluminação pública, tem calçamento, tem tudo. Então, uma pessoa que mora numa rua sem saída paga um valor maior que uma avenida principal da cidade, eu acredito que alguma coisa esteja errado. Só que o vereador fez isso em 2017 e a gente está brigando em 2020 para tentar solucionar um problema que já vem há longo tempo. Não quero levantar nada que quem deva pagar, quem não deva pagar. Eu só acho que o que é correto tem que ser para todo mundo. Se você construiu, você tem que pagar. Só que, dependendo do critério, a gente não vê transparência, né? Uma área que é mais simples, que é mais humilde, paga-se mais que uma área que é mais movimentada, que tem mais fluxo de gente, que tem mais estrutura. Então, a indicação foi feita em 2017, dia 22 de fevereiro. E a gente, praticamente 4 anos atrás, né, aqui à frente está brigando e sem resultado. Só isso. Só para completar a fala do vereador Alencar, concordo totalmente com ele. E, infelizmente, até se a gente chegar lá no setor de cadastro, nem ele sabe explicar como é feito esse cálculo, né? Então, esse Código Tributário de 89 e essas mudanças que foram feitas, o nosso IPTU é um dos mais altos do estado de São Paulo, né? E para corrigir isso, só através de um novo Código Tributário. Só que temos que alertar e se atentar, o prefeito, quando for fazer isso, independente de qual executivo for, qual administração for, faz quanto tempo que foi feita uma medição nessas casas? Há 20, 15 anos atrás. Muitas dessas casas já fizeram 2, 3, 4 cômodos a mais. Se o IPTU já é alto hoje, se for fazer uma revisão, vai acabar pagando o dobro, o triplo e até mais. Então, a gente ressalva isso. Tem que fazer, sim, uma correção no Código Tributário, porém, tem que abaixar os valores para quando essas casas foram atualizadas o tamanho delas na realidade, não seja tanto quanto já é hoje. Obrigado. Em conversa com o senhor Fernando Carlos, realmente um executivo hoje tem que ter essa medida e essa coragem de fazer um novo código de tributação do município, não somente tributação, mas de postura também. Então, conversando com o Fernando Carlos, realmente, como o vereador Alencar, está lá para todo mundo ir lá ver. Tem rua que é 100, tem rua que é 49, tem rua que é 50. Então, quer dizer, eu acho que, infelizmente, nós não estamos num ambiente, hoje o país, para a gente ficar discutindo aqui nesse momento. Mas eu acho que passando essa tensão, eu acho que é cabível a gente convocar o secretário de Fazenda para que ele possa vir aqui, não falar somente para nós vereadores, mas falar para a população como é cobrado esse IPTU no município. Porque nós pagamos e nós não sabemos quais são as normas, quais são as regras. Então, eu acho que é muito importante
passando essa atenção, que a gente faça um convite primeiramente a ele, e para que ele possa vir aqui e fazer uma explanação sobre quais são as formas de cobrar o IPTU. Como o vereador Alencar falou, uma rua sem saída se cobra um IPTU mais caro que no JK. Então, para a gente tirar essas dúvidas, e não somente, mas a população. A emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Presidente, por Redação... uma questão de ordem, senhor, está em discussão. Aí em discussão, Senhor presidente, peço a palavra. conceda a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Sobre essa questão do IPTU, esse projeto que está em discussão na Câmara e deliberação, projeto importante, mas é um projeto que poderia ter sido evitado, né, se o jurídico da Prefeitura Municipal se atentasse à própria legislação, que é o Código Tributário, né. Quando eu falo em revisão do Código Tributário, eu acho que é necessário. O nosso Código Tributário de 1989. Eu conheço 5 pessoas no município que conhecem a fundo o Código Tributário, apenas 5 pessoas. Tá? Então, sobre o mesmo Código Tributário, né, a Lei 628, artigo 89, artigo 219, inciso 5º, vem dizer exatamente o seguinte. Eu quero destacar aqui que essa discussão, toda essa discussão poderia ter sido evitada se o Executivo Municipal se atentasse ao artigo 219, inciso 5º. O lançamento é efetivado e revisto de ofício da autoridade administrativa nos seguintes casos, inciso 5º, quando se comprove a omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Então chegou a autoridade competente o conhecimento de que os IPTUs estavam sendo lançados de forma errônea. Aí lançou, eles deveriam ter revisto, porque é um ato de ofício a revisão do próprio departamento ali, Secretaria da Fazenda. Mas manda para a Câmara Municipal um projeto de lei pedindo autorização. É incoerente. Eu entendo que eles querem uma segurança jurídica, mas o ato de ofício de rever é deles, porque eles sabem que o negócio está errado. Se está errado, reveja. Lance o que é certo. Não precisa pedir autorização para a Câmara, já que a própria lei número 628, artigo 219, inciso 5º, dá ao próprio Departamento de Cadastro o poder para revisar aquilo que está errado. É a mesma coisa que acontece lá com o CDHU, foi lançado errado. Ué, não precisa pedir autorização para a Câmara. Já que está errado, reveja isso aí e conserte aquilo que está errado. Né? Essa é a observação que eu tenho que deixar registrada aqui nesse momento. Né? Com relação ao projeto de lei, eu acho um projeto extremamente importante, porque a gente vê que pessoas estão sendo penalizadas com isso, onde se viu uma pessoa lá no bairro dos Pinheiros, uma pessoa lá no bairro do Paiol Grande, enfim, o que seja, pagar um IPTU extremamente caro com relação a isso aí. Já fiz também uma indicação no ano de 2018, pedindo a revisão de toda a planta genérica do município. Né? Eu acho que essa planta genérica precisava ser revista, porque os valores que incidem sobre o IPTU, eles são lançados conforme um decreto que o prefeito baixa na última semana de dezembro. Todo ano ele baixa esse decreto, né, e o valor ele precisa ser revisto. Como ocorre, como o nobre vereador disse, você tem uma região que, naquele período de 1980, era desenvolvida, mas ou acabou tendo um atraso, e outra região que era pouco desenvolvida recebeu um injetamento de recursos financeiros, acabou sendo mais desenvolvida do que outra região. Assim, eu penso que precisa peito para rever a planta genérica do município e os valores que incidem sobre essa planta genérica. Tem que ter peito para fazer isso aí, porque realmente ela está defasada e causa esses descalabros no IPTU que chega todo ano para a população sementista. Então, na minha opinião, sou totalmente favorável ao projeto de lei, mas toda a discussão poderia ter sido evitada se o Executivo Municipal se atentasse o Código Tributário, a Lei Municipal número 628/89, artigo
219, inciso 5º. É tudo, senhor presidente. Em discussão, Peço a palavra, senhor presidente. conceda a palavra. Senhor presidente, membros da mesa diretora, os novos colegas vereadores, uma boa noite. Boa noite àqueles que nos acompanham através da Rádio Câmara, Facebook, também uma boa noite. É um projeto, como disse o vereador Jorge e outros vereadores que me antecederam, de grande importância, mas é impressionante como o IPTU da nossa cidade, todo ano, tem problema e a gente nunca consegue chegar no ano seguinte que não venha um problema em cima do outro. Se a pessoa está lançando o IPTU e vê um valor de 10, 15 mil reais, será que não dá para pensar que está errado essa situação? Né? Não é possível um negócio desse. Nem em São Paulo, lá no Jardim Paulista, um prédio, não paga um valor absurdo desse. Agora você vê, se está imprimindo um carnê que tem um valor de 15 mil, 20 mil reais, será que não 30 mil, 40 mil? Então, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Ainda mais sendo um IPTU lançado pela primeira vez, né? Deixa o povo aí assustado, né? E com razão, né? De ver essa situação. Deixam de outros bairros que ainda não tem, que já ficam, né, de orelha em pé, falando para o vereador que situação que é essa. Então, respinga no executivo, no legislativo, né? Falta de consciência, né? Como diz o vereador Jorge, se está ali vendo aquela situação e deixa imprimir um carnê desse, por que já não revê, né? Já baixa um decreto, vamos rever isso aí. Agora, na questão do nosso município de rever as medições das casas, eu acho que teria que ser contratada uma empresa especializada nesse serviço, né? Rever os valores do IPTU, porque, como o vereador Fábio falou, vai ter mais aumento, né? Porque tem mais construções que já foram feitas depois de ter lançado esse IPTU, então precisava rever esses valores. Tem outros que precisa ser justo, como diz o vereador Alencar, uma rua de beco, você paga mais que a Avenida JK. Então, uma questão também de justiça, precisava rever isso aí. Temos lá, já cansei de falar, como o vereador Alencar faz quase 4 anos que falou dessa indicação, eu também, se não for 4 até mais, sobre o Alpes, do bairro do Torto, um condomínio que paga IPTU para Campos do Jordão, até hoje não foi recadastrado para São Bento. Tem moradores lá de São Paulo que entraram com ação em cima de Campos do Jordão, ganharam ação, estão sem pagar IPTU e ainda vão receber o dinheiro de volta. Então, falta aí um planejamento sobre essa questão, eu sempre venho falando isso aí. Lá é só ir lá e fazer o levantamento daquelas casas turísticas que estão lá, dentro do condomínio, e passar para São Bento, está dentro do município de São Bento. Então, está aí também, às vezes, uma defasagem sobre a arrecadação do município, precisava rever tudo isso aí, né? Mas, infelizmente, como diz o vereador Jorge, não tinha necessidade até de autorização da Câmara, né? Mas como está aqui, é um projeto de grande importância, e eu acho que também deve ser para o bairro do Zé da Rosa também, que foi lançado o IPTU agora de pouco, não sei se, acho que está também contemplando aqui nesse projeto, né? Então, são coisas que atrasam a administração do município, deixa o povo tudo bravo, né, ouriçado, e realmente é para se preocupar. Quando você vê um carnê de IPTU chegando na sua casa de 10, 15 mil reais, como é que você vai fazer? Não é tão simples assim, né? Tomara que seja solucionado. É a mesma coisa do carnaval, né? Todo ano tem problema e não consegue resolver. E o IPTU também não foge disso. Então, isso é tudo, senhor presidente. Pelo menos dos meses que vinha já quase na metade do ano, esse ano veio antes, só que agora a gente pede a prorrogação. Antes a gente brigava para que fosse mais rápido, agora a gente pede uma prorrogação maior e, se possível até o final do ano, para o seu prefeito mandar um projeto nessa casa aqui, se essas pessoas não conseguirem pagar seus IPTU, seu ISS, que mande um projeto nessa casa para que a gente possa deixar refinanciar e tirar os juros dessas pessoas, porque a situação não está fácil para ninguém. Exatamente. Continue a discussão.
A emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei complementar 273/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz de Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Jorge Luiz Pereira. Sim. José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Josiane Cristina Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Mateus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. A emenda substitutiva ao projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal 273/2020 foi aprovado por todos. Então, primeiramente, quero agradecer a presença de todos os vereadores, funcionários da Câmara que não veio nos atender nesse momento. Eu espero que na próxima sessão ordinária que nós possamos estar num ambiente melhor, num ambiente onde as perspectivas são melhores. É isso que eu espero. Então, a gente sabe que o país passando por um problema sério, não somente o nosso país, mas o mundo todo. Então, que nós possamos passar essa fase difícil, uma fase onde envolve a saúde, e a saúde é o que mais nos comove com a nossa vida. Então, agradeço a compreensão de todos os vereadores. A gente sabe que é um momento difícil, mas nós, com as restrições, com as condições de saúde, nós estamos fazendo a nossa parte, para que o Executivo também possa fazer a parte dele. Então, só tenho que agradecer, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 4ª sessão ordinária do ano 2020.